Saravá, meus irmãos umbandistas. Aliás, não só os umbandistas, todos que cheguem até o nosso canal para conhecer um pouco mais sobre a nossa religião, que busquem aí algumas de suas dúvidas. Eu estou sempre disposto a conversar, a esclarecer, a trocar ideias. Vamos só passar a vinheta, como já está de praxe, e logo logo a gente fala. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, falando sobre Umbanda. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de que o nosso papo seja daquele que eu tenha como os meus elementos elencados na minha cabeça e aí faço meu discurso no improviso, hoje eu vou fazer diferente, baseado em algumas conversas que eu tive com algumas pessoas que perguntavam sobre a definição da Umbanda, né? E eu vou aproveitar para falar para vocês que esse texto que eu vou ler, que eu vou me permitir ler, está no meu último livro, lançado pela editora Aruanda, que se chama Isto é Umbanda. Aqui está o livro. Na verdade, são algumas historinhas que eu escrevi e comentei sobre o estado atual da nossa religião, como ela se encontra e algumas coisas que eu tenho visto que talvez requeiram uma reflexão maior. E aí, o questionamento das práticas, isso é Umbanda, isso é Umbanda, isso é Umbanda. E no final, já que a gente questionava sempre algumas práticas, o texto último é: então, o que é a Umbanda? E aí, eu faço um texto onde eu dou voz à própria Umbanda, para ela dizer quem ela é. Umbanda, quem és? Né? Então eu vou ler alguns fragmentos desse texto e os que estiverem interessados, a editora Aruanda tem uma coleção gigantesca de livros muito bons sobre a Umbanda, muito criteriosos, e vale a pena dar uma entrada no site deles. Mas por enquanto, o que é a Umbanda, de Daniel Soares Filho. Vamos lá. O hino, entoado em minha homenagem, desde a metade do século passado, traz os versos sagrados que me definem. A Umbanda é paz e amor. Se tal assertiva me caracteriza, ainda me espanta saber, ler e ver que haja tanta incompreensão sobre mim, sobre o que eu faço ou sobre o que eu prego. Eis o motivo pelo qual, nesse momento, eu peço humildemente licença para lhes falar quem eu sou. E se eu lhes posso ainda fazer um outro pedido, antes de falar sobre mim, com aquilo que trabalho, ou a força que eu busco, eu peço que busquem de fontes seguras quem eu sou. Não se deixem levar pelo discurso inflamado daqueles que, com motivos sórdidos ou mesquinhos, querem somente me difamar. Seria medo do poder que eu posso vir a ter? Seria uma forma de manter cativos os seus seguidores e não correr o risco de perdê-los para outro segmento religioso? Falar do que não se conhece, além de ser um crime, difamação e injúria, é uma forma desonesta de lidar com o outro. Porém, amigos e irmãos, não sou o discurso da política que toma posição. Sou apenas uma religião brasileira que sofre diante de tantas palavras agressivas e sem embasamentos de verdade. Sou a raiz de uma cultura, represento tantos homens e tantas mulheres que, com fé, veneram o sagrado nome de Deus. Creio firmemente que é meu dever trazer os fundamentos daquilo que me conforma para que os que desejarem falar de mim façam com conhecimento de causa. Sou monoteísta, pois eu creio em um só Deus, Criador de todo o universo, assim como tantas outras religiões. Orixás, santos e entidades são o reflexo deste Pai único, são as expressões de um único poder. Respeito todas as criaturas e entendo que cada uma delas cumpre um papel no mundo.
Em meus braços repousam as forças da natureza em suas diferentes manifestações. Sou o dia e a noite, o sol e a lua. Sou o vento, o fogo, a água e o ar que alentam. Sou a folha que cai, sempre pela vontade do Pai. Sou a flor que nasce para embelezar os dias e a planta que se utiliza para amainar as enfermidades. Sou a sabedoria dos pajés, a alegria dos infantes, a coragem dos guerreiros que defendem. Desde meus primórdios fui criada para atender os mais humildes e necessitados. Em minhas bases estão o amor e a caridade. Não sou o trabalho de magia que prende. Não faço o mal a quem quer que seja. E ainda que alguns desavisados cheguem às minhas casas pedindo isso, não tenho pacto com uma criação medieval chamada diabo. Figura esta que, aliás, eu nem conheço. Em meus templos, as invocações do mal sequer são proferidas, como acontece em outros lugares que tanto vejo chamarem o nome daquele. Se não for pela misericórdia que invocam as forças da natureza, não é por outro motivo que as minhas portas estarão abertas. Sou a doçura do consolo de um negro velho, que de tanto apanhar no lombo, aprendeu a revidar e magoar-se não mais. Sou o conhecimento das matas na voz de um indígena que só quer a cura dos que a ele procuram. Sou a inocência de uma criança que merece respeito e se atrela sempre à verdade. Sou o guardião dos amigos, a proteção e o escudo daqueles que creem. Tenho em meus rituais cânticos de louvores da mesma maneira que outras religiões também têm. Possuo uma série de orações, gestuais e preceitos, como outros irmãos que caminham em outras religiões. Não sou melhor e nem maior que ninguém. Não estou competindo nem buscando números para expor a minha importância. Quero ser, e pelo Criador eu sou, aquela que dá consolo a quem chora, que orienta quem se perdeu. Sou a esperança dos desacreditados e o lugar de honra dos que foram esquecidos porque não têm bens. Meu espaço honra o ensinamento divino de que somos todos irmãos. Sou a Umbanda transparente e sem rodeios. Sou a Umbanda para além do muro, dos templos do muro. Sou a Umbanda para além dos muros do templo. Vivam os caboclos, os pretos velhos, as entidades de um modo geral. Vivam todas elas que nos ensinam e aprendem conosco. Viva a Umbanda! Pois é, meus irmãos, falar sobre a Umbanda é falar de uma emoção de quem pisa num terreiro com o coração aberto, com a verdade na alma, sabendo que magia negra, que a figura do diabo que se invoca e que dizem que nós invocamos, e tudo isso não tem importância. O mais importante é o que nós sabemos e acreditamos. O mais importante é ver que na nossa casa sempre estamos de braços abertos a receber a todos. Que as figuras expostas num congá, sejam elas figuras católicas, de santos católicos ou de orixás africanos, que todas elas sirvam de ponto de referência para a nossa energia e estejam prontos a receber esse abraço tão fraterno chamado Umbanda. Saravá e até a próxima quarta-feira. Saravá, meus irmãos umbandistas. Aliás, não só os umbandistas, todos que cheguem até o nosso canal para conhecer um pouco mais sobre a nossa religião, que busquem aí algumas de suas dúvidas. Eu estou sempre disposto a conversar, a esclarecer, a trocar ideias. Vamos só passar a vinheta, como já está de praxe, e logo a gente fala.